A história de hoje começa em uma terra distante, um império formado por diversos reinos de contos de fadas, um lugar de oportunidades onde mesmo os descendentes de vilões têm seu lugar sob o sol. E esse reino, mesmo sob as ameaças constantes, se mantém firme na sua missão de levar o felizes para sempre a todos aqueles considerados merecedores. Porém, a paz de Auradon será posta à prova mais uma vez com a chegada de vários vilões em busca de vingança, com ameaças que vão abalar toda a estrutura social e política do lugar, mostrando que o mal pode vir de onde menos se espera. Caso você ainda não saiba do que eu estou falando, senta aí que hoje nós vamos pensar demais sobre Descendentes 3. Quando observamos a construção do mundo de Descendentes, é interessante notar que, sob a ótica dos personagens que vivem naquela realidade, os Estados Unidos de Auradon é a terra encantada dos contos de fadas, onde todos os sonhos se realizam. Se você acompanhou os meus outros vídeos sobre Descendentes, sabe que isso não passa de pura propaganda que o reino de Auradon espalha para aparentar ser uma sociedade perfeita, mesmo que esteja muito longe disso. Embora o reino seja mesmo um lugar muito favorável para aqueles que possuem sangue real, para o restante da população dessa terra, esse lugar não é realmente muito justo. O livro A Ilha dos Perdidos vai mostrar isso nas passagens que falam sobre o conselho dos Sidekicks, que atua em nome dos ajudantes dos heróis das histórias, para que a voz deles sejam ouvidas no reino de Auradon. Agora imaginem, se mesmo aqueles que arriscaram as suas vidas e foram companheiros leais precisem de uma espécie de sindicato para que sejam ouvidos, o que acontece com as pessoas que não têm nenhum tipo de representação em Auradon? É claro que eu estou falando dos filhos de vilões, que embora sejam descendentes das piores pessoas que a gente já viu nos contos de fadas, não tiveram nenhuma participação nas maldades de seus pais, e mesmo assim foram condenados a uma vida miserável de maneira perpétua sem chance de redenção. Isso começa a mudar com a chegada de Mal, Eve, Carlos e Jay a Auradon, e 2 anos mais tarde com a proclamação do VK Day, que celebra a ida deles ao reino, dando essa oportunidade a mais 4 filhos de vilões. Como eu expliquei no meu vídeo sobre Descendentes 2, essa representatividade dos filhos de vilões em Auradon funciona em paralelo com as cotas da nossa realidade, como se fosse uma bolsa de estudos que Ben criou para dar oportunidade aos filhos de vilões de estudar em Auradon e fazer parte daquela sociedade. Mas o paralelo que eu quero traçar hoje é outro. Com a fuga de Uma da Ilha dos Perdidos em Descendentes 2, a quase fuga de Hades e o roubo do cetro da Malévola e da coroa da rainha em Descendentes 3, a primeira solução que o Conselho de Auradon encontra para que esses problemas sejam sanados é fechar permanentemente a barreira da Ilha dos Perdidos e acabar com a bolsa de estudos dos filhos de vilões. Sem investigação nenhuma sobre o que aconteceu, os líderes ditos justos, benevolentes e cheios de privilégio de Auradon decidem que o melhor para o reino é simplesmente trancar todas as crianças na Ilha dos Perdidos e jogar a chave fora. Essa decisão, que vai se alastrar por toda a trama de Descendentes 3 como um segredo que Ben e Mal vão manter tanto dos seus amigos quanto da Uma e dos piratas, mesmo quando eles se disponibilizam a ajudar a combater o grande vilão da história, é o exemplo perfeito de que quando o Estado está sob ameaça, os programas sociais e direitos dos cidadãos marginalizados são os primeiros a serem questionados e revogados. Existe uma frase atribuída a Simone de Beauvoir que sintetiza muito bem isso que eu quero dizer, embora ela esteja em um contexto de direitos das mulheres. A frase diz o seguinte: nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigiante durante toda a sua vida. Enquanto os privilégios das classes dominantes continuam garantidos, mesmo que os problemas da sociedade venham deles, os direitos dos menos favorecidos são questionados, mesmo que a solução para esses problemas venham deles, pois historicamente, aparentemente mesmo em contos de fadas, em momentos de instabilidade social, os direitos das minorias tendem a ser os primeiros a sofrer retrocessos. Os programas sociais são tratados pelas pessoas que não precisam deles da mesma forma que Auradon tratou a bolsa dada aos VKs. Se eu não posso ser beneficiado com isso, então isso é um privilégio. Tratar direitos como privilégios torna ainda mais fácil argumentar para derrubá-los, o que já seria algo terrível, mas que toma um peso maior quando é feito por alguém que já esteve do outro lado da ponte. Eu sou a primeira pessoa a defender desvio de caráter de personagens. Seres humanos são incoerentes.
Então nem toda ação incondizente com a personalidade de alguém é fruto de um furo de roteiro ou algo do tipo. Agora, quando falamos sobre a Mal em Descendentes 3, eu não consigo defender a maneira com que ela foi escrita. Se compararmos quem a Mal era entre os filmes 1 e 2, dá pra dizer que parece sim ser a mesma personagem, com os mesmos questionamentos internos, com os mesmos problemas. No entanto, eu não vejo muito dessa Mal no terceiro filme. É claro que muito da personalidade dela continua ali presente, mas eu imaginava que depois de Descendentes 2, a Mal teria aprendido alguma lição com aqueles acontecimentos, como por exemplo que ela passasse a ver a Uma como algo além do que uma simples vilã, e que tivesse outros olhos para a Ilha dos Perdidos, deixando de vê-la como uma simples rota de fuga e passando a encará-la como um problema que deve de fato ser solucionado. O que vemos em Descendentes 3 é o completo oposto disso. Mal não apenas trata Uma como uma vilã irremediável, como vê a própria Ilha dos Perdidos como o único lugar de onde as ameaças para Auradon viriam, mesmo depois de ver Audrey como vilã e ser ajudada tanto por Uma e os piratas quanto pelo próprio Hades. A maneira como foi construída a narrativa de Mal sugerir fechar a Ilha dos Perdidos para sempre e ter de convencer Ben de que isso é a coisa certa, nunca fez muito sentido para mim. Afinal, o foco principal dessa história sempre foi sobre como as crianças que viviam naquele lugar não mereciam instalar simplesmente por serem filhas de vilões. Depois ela ainda tem a pachorra de dizer que não teve escolha a não ser sugerir isso. Ah, por favor, né, dona Mal? Vamos tá se respeitando. Vejam, eu não acho que esse enredo de quererem fechar a Ilha dos Perdidos para sempre algo completamente sem sentido para a história. Era algo que obviamente um dia alguém iria sugerir em algum momento de catástrofe. E o meu ponto é justamente esse. Se essa ideia tivesse partido da Rainha Leia, do Rei Fera ou até mesmo da Fada Madrinha, e de alguma forma eles tentassem convencer tanto a Mal quanto o Ben de que era a coisa certa, eu acharia ok, completamente compreensível, pois isso foi algo desenvolvido desde o primeiro filme na personalidade e na trajetória desses personagens. Agora, colocar não apenas Mal para ser a pessoa que terá essa ideia, como também forçar uma narrativa onde ela tenta convencer Ben e os VKs de que esse é o único meio de proteger Auradon, quando a maior ameaça que eles já enfrentaram é literalmente uma pessoa que nasceu, cresceu e se desenvolveu no lado dos heróis, é incondizente demais com a personagem que nós conhecemos. Enfim, ignorando a incoerência narrativa com a personagem, eu acredito que uma frase que defina bem a Mal nesse filme é uma citação muito famosa atribuída a Paulo Freire, que diz o seguinte: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Mal é um exemplo claro em Descendentes 3, quando perdemos ou deixamos de lado a nossa capacidade de leitura crítica do mundo, porque é óbvio que o mal vai surgir mais facilmente em um lugar sem leis, sem recursos básicos de sobrevivência e sem assistência para desenvolvimento social, já que em uma sociedade marginalizada como a Ilha dos Perdidos, as pessoas vão tentar de tudo para sobreviver, mas isso não dá a ninguém o direito de soltar a mão de quem vive nessa sociedade, de isolá-los do mundo e considerar todos uma ameaça à segurança. Quando no final do filme a Mal diz que ela não pode ser apenas a rainha de Auradon, como também deve ser a rainha da Ilha dos Perdidos, foi a fala dela que mais me fez revirar os olhos nesse filme. Em primeiro lugar, porque não faz sentido simplesmente liberar o acesso de todo mundo ao reino de Auradon de uma única vez. Afinal, ainda existem muitos vilões sedentos por vingança naquela ilha, como os próprios pais dos VKs. E em segundo lugar, a ilha deve ser reformada e todos os seus habitantes devem ser realocados para o reino de Auradon para que possam viver como dignidade, e não simplesmente ser tratada como mais um território a ser conquistado, a ser governado. Enfim, todo esse desenvolvimento da Mal como personagem e o fim dela me pareceram meio xoxos, mas acabam servindo como um espelho para uma outra personagem do filme, já que enquanto Mal, filha da Ilha dos Perdidos, foi uma vilã para sua terra, Auradon também foi traída por uma das suas. Talvez eu seja meio suspeito para falar da Rainha da Maldade, porque eu considero essa persona vilã da Audrey uma das melhores coisas que aconteceu na franquia de Descendentes. Eu estava lá no dia em que as fotos dela montada no set vazaram. Eu estava lá quando o clipe de Queen of Mean vazou na internet. E eu também estava lá assistindo o filme por meios não tão convencionais, tudo porque eu mal podia esperar para assistir o acontecimento que foi a Audrey como vilã em Descendentes 3. Audrey apareceu primeiramente apenas no filme original
de Descendentes, onde ela não passava do estereótipo de patricinha mimada que praticamente todo filme adolescente tem. Mesmo ela sendo muito chata nesse primeiro filme, eu já tinha uma inclinação a gostar dela devido à história da qual ela é derivada, já que A Bela Adormecida é a minha animação preferida da Disney. Então, depois de todos os vazamentos e do lançamento do curta O Retorno Real de Audrey, eu fiquei super empolgado para assisti-la no filme. Deixando o fanboyzismo de lado, vamos analisar essa personagem. Audrey, enquanto Rainha da Maldade, foi ao mesmo tempo tudo o que tentaram fazer com Mal em Descendentes 3 e o exato oposto disso. Enquanto Mal teve todo o seu desenvolvimento de personagem ignorado para colocá-la em uma posição de dúvida sobre o destino de Auradon e da Ilha dos Perdidos, Audrey manteve os seus objetivos bem claros desde o primeiro filme até quando se tornou a vilã do terceiro: se casar com Ben, governar Auradon e manter as pessoas da ilha exiladas. Audrey tinha basicamente à sua disposição todos os poderes da Malévola e, mesmo sem experiência alguma com magia, demonstrou ser uma ameaça maior a Auradon do que vilões como a própria Malévola e Uma tinham demonstrado em seus filmes. Para além de achar que a Rainha da Maldade é uma das melhores vilãs da franquia e com uma das melhores músicas, esse enredo escrito para Audrey nos mostra como os privilégios das classes dominantes não acabam nem mesmo quando eles são culpados por crimes. Audrey tacou o terror em Auradon para saciar o seu desejo de vingança, roubando itens de poder do Museu de História Natural, transformando pessoas em pedra, pondo outras para dormir eternamente e até mesmo enfeitiçando o próprio rei para se transformar em uma fera. Mesmo depois de ter feito tudo isso e de ser derrotada por Mal com a ajuda de Uma, ela não teve em nenhum momento seus direitos questionados ou a sua realeza revogada. Um tratamento completamente diferente do que Eve, por exemplo, recebeu em Descendentes. Minha mãe é uma rainha, o quê? Me torna uma princesa. A rainha má não tem status real aqui. E você também não. O próprio Hades chega a comentar sobre isso no final de Descendentes 3. Desde quando heróis se importam com vilões? Ela é Da realeza? Quando vocês tentam destruir o mundo, é só um erro de julgamento. Mas quando é um de nós, é só trancar e jogar a chave fora. O modo como tratam Audrey com cordialidade, mesmo após tudo o que aconteceu, nos mostra o quanto aqueles que se dizem justos utilizam 2 pesos e 2 medidas para avaliar os mesmos acontecimentos. Quando os crimes são cometidos por alguém comum e sem privilégios, são tratados com severidade, mas quando são cometidos por alguém que faz parte da elite, tudo não passa de um erro que serve como aprendizado. Casos como esses são vistos repetidamente na nossa realidade, da elite protegendo seus próprios enquanto o resto da população sofre com condenações rigorosas sem poder se defender de forma justa. É a justiça se mostrando falha para defender aqueles que menos possuem e omissa para julgar aqueles que mais têm influência. E assim como Mal, que dizia não ter escolha ao condenar as pessoas da Ilha dos Perdidos a viver na miséria para sempre, Audrey também poderia ter escolhido agir de outra maneira, mesmo condicionada por sua criação, principalmente por sua avó, a Rainha Leia, a crescer e se tornar esposa de Ben e Rainha de Auradon. Audrey preferiu pôr a vida de todos em perigo para conquistar o que achava ser seu direito, do que enfrentar o sistema que primeiramente quis impor essa vida a ela. Com essas reflexões somadas àquelas dos vídeos anteriores, eu cheguei à conclusão de que o mundo de Descendentes 3 é uma bagunça, mas não de um jeito ruim. Quando pensamos superficialmente sobre o mundo de Descendentes 3, imaginamos que ele não passa de um spin-off das animações da Disney, algo bobinho feito para arrancar o dinheiro de fãs nostálgicos e alguns até diriam para boicotar a concorrência que possuía franquias com a mesma temática. Não é como se Descendentes da Disney não fosse tudo isso, mas a trilogia de filmes original nunca se ateve a apenas contar uma história de heróis e vilões com felizes para sempre no final, como a maioria das pessoas deve pensar. Embora eu ache Descendentes 3 mais fraco do que os 2 filmes anteriores, principalmente considerando o potencial que tanto os trailers quanto os teasers demonstravam, a história ainda consegue encontrar um desenvolvimento e um fechamento legal para sua narrativa. Todas as consequências das ações realizadas nos 2 primeiros filmes são mostradas em Descendentes 3 de maneira entrelaçada, com uma influenciando a outra direta ou indiretamente,
como em um grande efeito borboleta, e isso não é algo fácil de ser feito. Por exemplo, Uma ajudar a derrotar Audrey só foi possível graças à sua fuga em Descendentes 2, que nunca teria acontecido se Mal não tivesse fugido para a Ilha dos Perdidos, que não seria possível se o programa para filhos de vilões nunca tivesse sido implementado por Ben. Enquanto isso, Audrey nunca teria se tornado a Rainha da Maldade se o cetro de Malévola tivesse sido trancado em um lugar melhor protegido após a sua fuga da ilha em Descendentes, que por sua vez nunca teria acontecido se Jane não tivesse roubado a varinha de sua mãe por conta da pressão imposta sobre ela pela sociedade auradoniana. Quando eu digo que o mundo de Descendentes é uma bagunça, mas não de um jeito ruim, é justamente porque tudo o que foi contado durante os filmes teve uma consequência nas suas tramas, por menor que fosse o ato, como por exemplo, a Mal mudar o corte de cabelo da Jane. Isso não só enriqueceu a história de Descendentes, como tornou ela mais crível, mais próxima de nós. Todas as facetas dos personagens, mesmo aquelas consideradas incoerentes com quem eles deveriam ser, os tornam mais humanos e identificáveis, o que torna mais fácil a retenção da atenção e do interesse do espectador pelos filmes. Existem sim algumas coisas que eu não gosto em Descendentes 3, e que eu acho que se tivessem tomado um outro caminho teria sido mais interessante. Um exemplo é a conformidade com que os VKs e os piratas tratam a Mal no final do filme, quando ela pede desculpas por querer fechar a ilha e todos dizem entender. Do meu ponto de vista, Uma junto de seus amigos, talvez até com Eve, Carlos e Jay ao seu lado, deveriam ter batido de frente contra essa ideia e não só decidido voltar para a ilha e ficar por lá. São poucos detalhes que eu acho que aprimorariam a história e que tornariam o peso de algumas decisões que seriam tomadas mais pra frente maior, como por exemplo a queda da barreira da Ilha dos Perdidos no final do filme. Com o encerramento de Descendentes 3 e de toda a trilogia, o que fica são alguns questionamentos sobre como funciona não somente a sociedade de Auradon, como também a nossa. Estamos fazendo o que é certo ou o possível para que todos tenham uma vida digna? A justiça sorri para todos ou vira as costas para aqueles que mais precisam dela? Por que deixamos as nossas vidas nas mãos de pessoas que nada fazem além de defender os próprios interesses? E acima de tudo isso, o Felizes para Sempre é realmente um direito de todos ou apenas um privilégio para poucos? No final do meu vídeo sobre Descendentes 2, eu comentei sobre me lembrar da sensação de assistir aquele filme pela primeira vez, de escutar as músicas dele pela primeira vez, e aquilo não chegou nem perto da metade da ansiedade que eu tinha pelo lançamento do terceiro filme quando começaram a sair os primeiros trailers e teasers dele. Talvez esse nível de espera que eu tinha para Descendentes 3 foi o responsável por acabar me decepcionando com o resultado final do filme, que não era nem tão colorido ou dramático quanto o que eu acreditava que ele poderia ser. Mas isso são apenas as minhas expectativas sendo frustradas mesmo. Acontece. E você, o que achou de Descendentes 3? Tem mais algum ponto que você considera importante que eu não falei nesse vídeo? Comente aí embaixo que eu posso estar trazendo eles aqui em uma outra oportunidade. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de quando eu lançar um vídeo novo. Hype esse vídeo para que ele atinja mais pessoas que gostam desse tipo de assunto. E se você tiver interesse, torne-se membro aqui do canal para me ajudar a produzir mais conteúdos como esse. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para vocês e tchau!